Queridos irmãos, todos sabem que nós estamos no livro do Apocalipse. Na passagem passada, né, nós falamos sobre os 5, né, que fala sobre os 7 selos, né? Vamos recapitular o que é que nós vimos. Diz a palavra de Deus que quando foi aberto o 7º selo, fez um silêncio no céu por quase meia hora. Eu já expliquei que não creio que essa meia hora, quase meia hora, tenha o significado profético, mas eu creio que foi apenas um intervalo, uma expectativa para o que iria ocorrer quando o 7º selo fosse aberto. Eu creio nisso, que não há nenhum sentido profético, nem escatológico. E vemos no versículo de número 2, que nessa ocasião, João viu também 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Inclusive, esse é o tema da nossa aula de hoje. A partir de hoje, nós vamos estudar essa segunda série de juízes, de julgamento, que é o toque dessas 7 trombetas. Mas o interessante é que no versículo 2, João viu esses anjos com essas 7 trombetas. No versículo de número 3, nós vimos que João viu outro anjo. E dessa feita, esse anjo tinha um incensário de ouro. Esse incensário de ouro era um recipiente onde era colocado incenso, substâncias aromáticas que colocasse brasa. E quando as brasas queimavam naquela substância aromática, elas subiam aquele odor, aquele cheiro agradável, né? Inclusive, eu até disse que geralmente quem usava o incensário era o sacerdote quando estava nas suas atividades lá no tabernáculo ou no templo. Mas agora é um selo angelical, é um ser angelical que está com o incensário na mão. Então vamos entrar no texto. Diz que foi dado muito incenso, que era a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, só relembrando aquilo que nós já falamos, que essas orações não são daqueles que estão no céu, porque no céu não tem oração, no céu não tem necessidade de intercessões. Eu disse que a evangelização, o ensino da palavra de Deus, dons espirituais, oração, não existe no céu. O que existe no céu é louvor, adoração e o amor. Então, de quem são essas orações? O texto vai mostrar que essas orações são dos santos que estão na terra. É claro que esses santos não é a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Esse santo é aqueles que hão de converter no período sombrio da grande tribulação. Então nós podemos entender que no período da grande tribulação haverá muita oração do servo de Deus que estiver em comunhão, e essas orações elas chegam na presença de Deus. E no versículo 4 nós vimos que essa fumaça do incenso subiu com a oração dos santos desde da terra até diante de Deus. E eu expliquei sobre o grande privilégio que Deus nos deu, de sermos o reino de sacerdote, de sermos intercessores. E as nossas orações, elas sobem, elas chegam até a presença de Deus. Eu disse aqui que um dos grandes privilégios que nós temos é o direito de irmos a Deus em oração e podemos orar e podemos interceder um pelos outros. Finalmente, o versículo de número 5, que foi o último texto que nós estudamos, então disse que o anjo tomou os incensários e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Então, nós vamos perceber que na casa dessa abertura desse 7º selo, haverá também catástrofe sobre a terra, né? E nós podemos perceber isso através dos terremotos. Então, no capítulo 8, no versículo 5, nós concluímos o estudo da primeira série de juízo, a primeira série de julgamento, que são a abertura dos 7 selos. Nós estudamos cada um desses selos. Só que hoje nós vamos dar continuidade no estudo do capítulo 8, que trata de 2 temas principais. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode conferir que o título
que a epígrafe desse capítulo fala de dois temas. O primeiro é a abertura do sétimo selo, né, que nós já estudamos no programa, na palavra anterior. E o segundo é os 7 anos com as 7 trombetas. Então nós vamos dar o estudo dessa segunda série de juízo, né? Essa ilustração, né, de João ver os 7 anjos, que essas 7 trombetas, é interessante nós observar isso, que à medida que os anjos vão tocando as trombetas, nós vamos perceber que uma série de juízos, uma série de julgamentos serão derramados sobre a terra. Deixa eu falar com você uma coisa. Você sabe, eu já expliquei isso aqui, a partir do capítulo 6 do Apocalipse, nós vamos perceber que é o período sombrio da grande tribulação. E o que é a grande tribulação, você sabe, né? Se você está acompanhando o ensinamento, você sabe que é o pior período da história da humanidade. Jesus disse que nunca houve no passado, nem tampouco haverá jamais, nenhum período que possa ser comparado a esses 7 anos de tribulação. Do juízo divino, a ira de Deus será derramada sobre a terra, será derramada sobre os pecadores, né? Então, né, nesse período da grande tribulação, haverá essas 3 séries de juízo e de julgamento. Nós já estudamos a primeira, que foi os 7 selos, né, que foram abertos. A partir de hoje nós vamos dar início nessa segunda série de juízo e de julgamento, que é exatamente essas 7 trombetas, e depois nós vamos estudar sobre os 7 cálices da ira de Deus. Hoje não será possível nós estudarmos sobre o juízo das 7 trombetas. Nós vamos apenas iniciar o estudo, nós vamos estudar apenas sobre as 4 primeiras trombetas, e nos próximos áudios nós estudaremos sobre a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. Vamos à palavra de Deus. Se você dispõe de uma Bíblia, eu quero te convidar para você estar com sua Bíblia aberta, fazendo essa anotação, anote. Se puder, até memorize, né? Em alguma gravação, se tiver alguma dúvida, né? Você depois pode me chamar, né? Eu vou falar com a Janaína, eu vou estar respondendo a sua pergunta ou de tirar a sua dúvida. Então, Apocalipse capítulo 8, versículo de número 6, é o texto que nós vamos estudar hoje. Então a palavra de Deus diz: e os 7 anjos que tinha as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Bem, eu já disse aqui que os anjos aparecem com muita frequência nas páginas da Bíblia. E no livro do Apocalipse é uma das principais atribuições dos seres angelicais, que são exatamente executores do juízo divino. Então, à medida que essas trombetas são tocadas, é como se elas estivessem anunciando juízos, anunciando julgamento, catástrofe, que serão derramadas sobre a terra. Capítulo 8, versículo de número 7, fala sobre a primeira trombeta. O texto diz: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a sua 3ª parte. Então, esse primeiro juízo, dessa primeira trombeta, nós vamos perceber que ele vai atingir principalmente a lavoura, principalmente as plantações, as árvores. Nós não sabemos dizer certo que fenômeno da natureza. É como se fosse na realidade uma espécie de uma lava vulcânica. É o que dá nos entender. Vamos renovar o texto aqui. Diz que houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimado na sua 3ª parte. Então veja que poder de destruição terá esse fenômeno da natureza, ou esse julgamento divino. Então, imagina que 32%, a 3ª parte da terra, ela será queimada.
Então, com certeza, esse fogo misturado com sangue é uma espécie de uma larva vulcânica, embora nós não estamos afirmando que será uma larva vulcânica, mas que irá destruir a terra. Então é interessante nós observar que ela vai atingir principalmente as plantações, principalmente as árvores. Veja o que o texto diz. Diz: queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então eu poderia dizer que será um poder de destruição muito maior do que os incêndios florestais que nós estamos acostumados a ver através da mídia, através dos meios de comunicação. Com certeza haverá uma crise na questão dos alimentos. Com certeza haverá fome, haverá escassez de alimento. Por quê? Porque a lavoura, a agricultura, as plantações em todo o mundo será afetada. Então observe que na medida que esse juízo são derramados sobre a terra, a vida na terra vai se tornando cada vez mais insuportável. Então, eu posso dizer que o alimento tão necessário para a subsistência, para a sobrevivência dos seres humanos, será afetada nesse primeiro juízo que será derramado sobre a terra. Imagina, a terça parte da terra, 33% da lavoura, da plantação, será afetada. Então, isso vai trazer outros problemas, outras sequelas para o mundo, para o universo, para os homens. Isso vai provocar aquecimento global. Isso vai fazer que muitos animais que vivem nas florestas sejam mortos, né? Muitos animais selvagens irão morrer, né? Nós não temos dúvida disso. Com certeza essa fumaça desse incêndio, ele vai trazer sequela e prejuízos para a humanidade toda, né? Nós não temos dúvida disso. E nós vamos para a próxima trombeta, que vai ocorrer quando o segundo anjo tocar a segunda trombeta. Então veja, na primeira trombeta nós vemos que foi atingida as árvores, as plantas, a lavoura, a agricultura. Nessa segunda trombeta, então você pode perceber que agora será atingido os mares, será atingido os oceanos. São juízos específicos. Você pode observar isso. Todo juízo, das trombetas como das taças, eles vão seguir mais ou menos essa sequência. Então veja agora que o juízo, o julgamento, a catástrofe vai acontecer nos mares, nos oceanos. Veja o que diz a palavra de Deus. No segundo anjo tocou a segunda trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. O que é essa coisa como um grande monte ardente em fogo? Nós não sabemos dizer ao certo, mas tudo nos leva a crer que seja um meteoro, um cometa, um asteroide. É algo desse tipo, que claro, que nos dias de João, como a astronomia, a ciência não estava tão desenvolvida, não havia dado nome a esses fenômenos ainda, né? Mas é algo que nós acreditamos que esteja dentro dessa realidade, cometa, asteroide, alguma coisa desse tipo, um meteoro que vai atingir os oceanos. E a terça parte dos mares, dos oceanos, vai se tornar em sangue. Inclusive, isso nos faz lembrar daquele juiz, daquele julgamento divino, lá no dia de Moisés, as pragas que atingiu o Egito, que tornou o rio, tornou a água do rio em sangue. Agora são os mares. Mas o problema não é só as águas vão se tornar em sangue, é que vai haver a morte também das terça parte das criaturas marítimas. Observe o que o texto diz: e morreu a terça parte das criaturas que tinha vindo no mar e perdeu a terça parte, né? Então, esse problema que vai ocorrer no mundo na ocasião desse segundo toque da trombeta, não é só a cor das águas, não é só a coloração da água dos oceanos, não é só esse o problema, é que vai morrer a terça parte das criaturas marítimas, inclusive, né, nós vamos poder ver aí alguns peixes, né, que vai ser atingido também.
E isso vai trazer problema para a natureza. Imagina, os mares jogando para fora, os peixes, as criaturas marítimas, né, que morreu. Então o cheiro, o odor que vai ficar na beira da praia. Isso vai prejudicar com certeza a pesca. As pessoas que sobrevivem da pesca terão dificuldade agora para pescar, terão dificuldades agora para ir buscar o peixe, o seu mantimento, né, diário. Isso vai afetar a astronomia mundial, né? Existem portadores e exportadores de peixe, e não só isso, não só a coloração das águas dos mares, não só a terça parte das criaturas marinhas que vai morrer, mas observe que a terça parte das embarcações, elas vão se perder. Veja o que é que o texto diz: e perdeu a terça parte das naus. Naus é o que? As embarcações, são os barcos, são os transatlânticos, são os asiáticos, né? Com certeza muitos barcos, muitas embarcações irão se perder. É como se através do choque daquela coisa, como a tocha de fogo, esse meteoro, esse asteroide, que vai atingir, é como se ele provasse, né? Mas o que leva a entender é como se ele provocasse maremoto, ondas gigantescas, que fizesse que essas embarcações se perdesse, ficasse sem o contato das pessoas, e até, enfim, será um período de muita morte e de muita destruição e de muito sofrimento. As pessoas que estiverem no alto mar, que seja barco de pesca, que seja navio de viagem e coisa do tipo, muitos deles vão se perder. Haverá com certeza muita morte durante esse período. Veja o que disse o versículo de número 10, ainda falando acerca dessa terceira trombeta, né? Veja o que diz o versículo 10: agora o juízo será derramado sobre as águas, né? As águas. Veja o que diz o texto: e o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Então observe agora que mais uma vez é algo que cai do céu. Nesse caso aí, João vai escrever como se fosse uma estrela, mas particularmente nós não cremos que seja uma estrela, né? Nós vamos usar os argumentos que dissemos no versículo anterior. Como a astronomia não estava desenvolvida, João não sabia decifrar a diferença de um asteroide, de um cometa ou coisa desse tipo. Então ele identificou, né? Ele viu que possivelmente fosse uma estrela, mas é mais provável que seja um cometa, um meteoro, alguma coisa do tipo, que dessa vez vai atingir as águas. Então observe o quanto o sofrimento humano vai aumentando. Primeiro, a primeira trombeta, quando ela é tocada, atinge a natureza, a lavoura, a agricultura, falta de alimento. Até essa parte da lavoura, da agricultura, da terra vai ser queimada. Então, o preço do alimento vai lá para cima, porque agora a procura será muito grande. Segunda trombeta atingiu os mares, os oceanos, perdeu a terça parte das embarcações. As águas dos mares, dos oceanos, ficaram avermelhadas. A terça parte das criaturas marítimas morreu. E agora, o que acontece? O preço do peixe também vai lá para cima. O peixe tornou-se muito raro, né? Já que muitas águas estão contaminadas. E agora, essa terceira praga, esse terceiro juiz, essa terceira trombeta, ela atinge exatamente as águas, que é extremamente necessário para a sobrevivência humana. Todos nós precisamos de água para saciar nossa sede, para a nossa higiene pessoal. A água é necessária para a plantação, para a lavoura, para a agricultura, para regar a terra, né? Todos nós sabemos que nós, seres humanos, não conseguimos sobreviver muito tempo se não tiver água. Então observe o quanto vai ficar difícil a vida humana,
Porque com certeza o preço da água, essa água que consumimos diariamente, ela vai ficar muito cara, vai ficar muito escassa, vai ficar muito difícil, porque as águas se tornarão amargas. As águas não significa que vai deixar de ter água, não é que a água vai desaparecer, terá água. As fontes das águas estarão lá jorrando, minando, mas essas águas elas se tornarão intratáveis. As pessoas não vão poder beber dessas águas, porque ela vai ter um sabor amargo. Veja o que fala o texto bíblico. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Olha o versículo número 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça da parte das águas se tornou em Absinto. E muitos homens morreram dessas águas porque ela se tornou amarga. O que é absinto? É um amargo, é um absinto, é um sabor muito amargo. Então você vê aqui agora, você vai ver pessoas caídas no chão exatamente de sede, né? Porque as águas eram amargas. E isso nos faz lembrar, claro, você deve lembrar do capítulo 16 do livro do Êxodo, quando os filhos de Israel, depois que atravessaram o Mar Vermelho, quando eles chegaram em Mara, as águas eram amargas. Então, Deus fez um milagre. Deus fez com que Moisés jogasse um lenho na água e as águas se tornaram doces. Mas dessa feita, não haverá milagre previsto. Não que Deus não tenha poder de fazer, porque isso é parte do juízo, né? Porque chegou o momento de Deus derramar a ira sobre o mundo, sobre os ímpios, sobre os pecadores, sobre aqueles que estiverem na terra. Então a vida humana, ela vai se tornar insuportável nesse período sombrio da grande tribulação. Os preços dos alimentos vão aumentar por causa dos incêndios, o preço do peixe que vai aumentar assustadoramente por causa da destruição dos mares, dos oceanos, e agora são as águas, que as fontes das águas, elas vão continuar jorrando, vai continuar produzindo as águas, mas só que essas águas agora se tornaram intratáveis. Os homens não poderão beber dessas águas, e muita gente vai morrer de sede, porque tinha até água para beber, mas as águas eram amargas. Dando continuidade a esse texto, nós vemos que vai acontecer quando o quarto anjo tocar a trombeta. Diz o texto bíblico, e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte desse escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então observe que são os astros. Agora, o sol, a lua, as estrelas, que não darão a sua luminosidade, o seu brilho. É claro que existe duas interpretações possíveis. Há quem acredita que isso seja literal, que seja literalmente o sol, a lua e as estrelas. Há uma segunda interpretação, que talvez não seja exatamente os astros, que seja às vezes a espécie de um cometa solar, um cometa lunar, por exemplo, que vai afetar a luminosidade, ou há também quem diga que é uma espécie de uma poeira cósmica que estará no universo provocada por causa das outras trombetas que tocaram. E essa espécie de poeira cósmica, ela vai impedir a luminosidade do sol, o brilho do sol, o brilho da lua, o brilho das estrelas. Eu sou sincero em dizer que quanto mais estudamos acerca dessas catástrofes, desses juízes, dessa série de julgamento, que nós temos que apresentar as provas, as probabilidades, né? Existem muitas profecias que na realidade nós só vamos poder compreender quando elas se cumprir, né? Então, quando essas pessoas estiverem na terra durante esse período sombrio da grande tribulação, poderão acompanhar detalhadamente, minuciosamente, através das profecias do livro do Apocalipse, e poderão ver o cumprimento de cada uma dessas catástrofes, cada uma dessas trombetas que será tocada. Claro que as pessoas que estiverem na terra não verão os anjos e também não ouvirão o toque da trombeta,
não haverá toque da trombeta, mas poderá acompanhar pelo registro, pela profecia bíblica, a série da sequência de juízo, aonde o julgamento vai acontecer na terra. Outro fato interessante que nós podemos observar é que nós não podemos dizer o certo, o tempo, o período em que uma trombeta e outra, quanto tempo vai durar o toque da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, nós não sabemos. O que nós podemos afirmar e deixar muito claro isso para os nossos ouvintes é que nenhuma dessas trombetas foram tocadas ainda. Você pode ler o texto e você pode olhar para trás, para o cenário mundial, para o registro das grandes catástrofes, que nunca houve na história da humanidade nenhuma catástrofe semelhante a essa. Então, por exemplo, não houve na história da humanidade nada que nós possamos comparar a esses fenômenos. O que nós cremos então? Nós acreditamos que essas catástrofes ou que esses fenômenos ocorrerão ainda no futuro, no período sombrio da grande tribulação. Então, na ocasião dessa quarta trombeta, nós não sabemos dizer o certo, se é o sol, a lua, as estrelas que será afetado. Eu, inclusive, não acredito nisso. Eu prefiro acreditar que será uma espécie de um cometa solar, ou mais provável ainda, mais possível ainda, que seja uma espécie de uma poeira cósmica que haverá no espaço, que vai impedir o brilho do sol, o brilho da lua e o brilho das estrelas. Mas nós podemos dizer que seja o que for, o que nós podemos dizer é que haverá trevas sobre a terra. Os homens não poderão perceber como hoje, né, os raios solar, o brilho do sol, o brilho da lua, o brilho das estrelas, como ocorre hoje nos nossos dias, porque até mesmo os astros, até mesmo o brilho dos astros, ele será afetado, trazendo escuridão sobre a terra. E eu já disse isso em outras passagens que eu falei, que além das trevas espiritual, por que as trevas espiritual? Porque com certeza haverá uma manifestação demoníaca, uma ação diabólica, como nunca houve no mundo durante esse período. Não tenho dúvida disso, até porque o mundo será governado por um representante, Satanás. A religião do mundo será dominada por outro líder, por outro representante, Satanás, e haverá muitas ações diabólicas, demoníacas. Então, além das trevas espirituais, os homens também sobreviverão durante esse período de juízo, aonde o julgamento, que é um momento de treva. Veja o que diz o versículo de número 13. Diz assim: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então, você vai perceber que agora um ser angelical, ele vai deixar bem claro que coisas maiores, catástrofes maiores, que destruição maiores ainda, serão derramadas sobre a terra. Então ele diz: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes dos outros anjos. Ou seja, por conta do toque das outras trombetas que serão tocadas sobre a terra, e claro, trazendo destruição. Você vai perceber, por exemplo, quando nós estudamos o capítulo de número 8, que a primeira trombeta, ela só é um versículo, versículo 7. Ele só é um versículo. A segunda 7 é só um. A terceira trombeta já são 2 versículos, 10 e 11. A quarta trombeta já é o versículo 12 e 13. Mas a quinta trombeta, que nós não vamos explicar hoje, vamos deixar para a próxima manifestação, você vai perceber que é 12 versículos. A sexta trombeta são do versículo 13 até o versículo de número 28, são 8 versículos, né? Então veja que a descrição dessa quinta, sexta e ainda a sétima trombeta, que está lá no capítulo de número 11, no versículo 15 a 19, 5 versículos, são de proteções, de catástrofe e de destruições ainda maiores. Bom, se você está acompanhando essas
passagens, esses ensinamentos, você sabe que toda vez que eu explico essas profecias, eu não quero causar pânico, pavor nas pessoas. Eu tenho um objetivo aqui, de ensinar, não de sensacionalismo, para mexer com o emocional das pessoas. Não é esse o objetivo. O objetivo, à luz da Bíblia Sagrada, à luz da profecia, é advertir e alertar as coisas que estão para acontecer. E quando nós estudamos as profecias acerca dos eventos futuros, nós tanto falamos de coisas boas, como também falamos de coisas ruins. Tanto nós falamos do céu, como falamos também da destruição da terra. Tanto falamos do arrebatamento da igreja, da nossa morada no céu com Deus, da nova Jerusalém, do estado do justo na eternidade, mas também sentimos essa responsabilidade, esse compromisso de advertir as pessoas acerca do que está para acontecer. E olhando para as páginas da Bíblia, o que eu posso dizer? Que não dá para nós ter esperança nesse mundo, né? Nós estamos vivenciando momentos difíceis, você sabe disso. Todos nós estamos vivendo esses tempos difíceis e trabalhosos, como foi predito pelo apóstolo Paulo. Nós estamos vivendo um período de pandemia, de guerra, né, de surgimento dessa segunda onda. As pessoas estão amedrontadas, preocupadas, sem saber o que vai acontecer no futuro. Mas eu quero dizer, o que está para acontecer no cenário mundial, nós não sabemos quando. Se isso ocorrerá daqui a dias, né? Se ocorrerá daqui uma semana, ou alguns meses, alguns anos, algumas décadas, ou alguns séculos, nós não sabemos dizer quando. A profecia bíblica, ela tem essa característica, ela não deixa claro quando essas coisas irão acontecer, mas podemos dizer sem medo de errar, não tem dúvida disso, que está predito na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, ela terá seu cumprimento no tempo determinado que foi estabelecido por Deus. Então, nós vamos perceber que naquela ocasião em que João é levado ao céu, que João viu lá aquela porta aberta no céu, e ele ouviu uma voz dizendo, subi cá, João viu coisas maravilhosas. João viu o trono de Deus, João viu os seres angelicais, João ouviu os louvores, as adorações, mas não só isso. João viu também quando o cordeiro abriu os 7 selos. João viu também quando os anjos tocaram as 7 trombetas. João viu também quando os anjos derramaram os 7 selos, os 7 cálices da ira de Deus. E ele pôde perceber antecipadamente, ele revelou para nós através da palavra de Deus, através das escrituras, a destruição que vai ocorrer na terra no futuro próximo, durante o período sombrio da grande tribulação. Talvez você pergunta, né? Como que esse Deus tão cheio de amor, tão cheio de misericórdia, esse Deus tão longânimo, vai derramar esse juízo? Porque observe, há uma característica das profecias bíblicas, que às vezes as profecias, elas são apenas preditivas. Às vezes a profecia bíblica, ela apenas anuncia, às vezes ela só diz o que está para correr, sem ser necessariamente sobrevinda. Mas aqui na grande tribulação, não. Aqui a característica da profecia aqui não é apenas de uma previsão, não é apenas prever o que vai acontecer, não. É Deus dizendo que Ele vai fazer. São os anjos de Deus que tocam as trombetas. São os anjos de Deus que executam o juiz. Na medida que os anjos vão tocando as trombetas, os juízes vão ocorrendo. O que leva a nos entender que esses toques de trombeta, eles não estão apenas anunciando, apenas dizendo que vai ocorrer, apenas prevendo o futuro, não. Eles são executores do juízo de Deus. E por que que esse Deus vai derramar essa ira sobre a terra? É claro, Deus irá derramar a sua ira sobre os ímpios, sobre os pecadores, sobre as pessoas que estiverem na terra, porque os homens vivem como se Deus não existisse, por causa da proliferação do pecado em todo o mundo, porque os homens estão cada dia mais tirando Deus da história.
né? Observe que os homens estão querendo viver uma vida como se Deus não existisse, como se não houvesse a prestação de conta. Nós estamos vivendo um período de corrupção, de imoralidade, do crescimento da iniquidade, do pecado no mundo, e as pessoas não estão apercebidas para Deus, né? Para as Sagradas Escrituras, para o Evangelho. Então, depois que a igreja for arrebatada, depois que Jesus buscar a sua igreja, aí sim terá início aqui na terra esse período sombrio da grande tribulação, e aonde Deus estará derramando a sua ira sobre os homens. Mas não só por isso. Se você está acompanhando os ensinamentos, as explicações, você vai perceber também por que Deus vai executar esse juízo. É simples, porque durante o período da grande tribulação, muitos santos serão mortos, muitos crentes serão mortos durante esse período. É só relembrando que você já sabe, capítulo de número 6, versículo de número 9, João viu as almas lá debaixo do altar, daqueles que foram mortos pelo amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Capítulo de número 7, versículo 9, João viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de raça, língua, tribo e nação, que também foram mortos por causa do amor da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, com certeza, o período sombrio da grande tribulação será um período em que o anticristo, juntamente com o falso profeta, ele vai iniciar uma grande perseguição contra os crentes, contra os servos de Deus que estiver na terra. E claro, é lógico que receberão como punição, como castigo, essa execução do juízo divino. Mas nós não podemos esquecer também de lembrar que Deus também estará dando aos homens essa oportunidade de arrependimento. Eu posso dizer que essa manifestação da ira de Deus, desse juízo ou desse julgamento divino, não viva só para castigar os ímpios, não é só para vingar dos santos ou dos crentes que foram mortos, não só isso. Deus também estará dando aos homens a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de se converter dos seus maus caminhos. Então, nós podemos dizer com muita tranquilidade que nós não sabemos quando essas coisas irão acontecer. Se daqui a uma semana, dias, meses, anos, década ou século, não podemos afirmar, mas podemos deixar bem claro, à luz da palavra de Deus, à luz das profecias bíblicas, que assim como as demais profecias que já se cumpriram no passado, assim como muitas profecias que estão ocorrendo, se cumprindo nos nossos dias, essas profecias que diz a respeito do juízo, do julgamento de Deus, acerca da grande tribulação, ela terá o seu cumprimento em um futuro próximo. Então, meus irmãos, o meu papel é o quê? É alertar os irmãos. Que alerta, pregador? Alerta de viver uma vida apta, né? Uma vida digna, ilibada de arrebatamento. Porque quem for arrebatado não terá que provar essas condenações, esses juízos, essas catástrofes, né? Então, meus irmãos, finalizando aqui já a minha fala, eu fico muito agradecido por poder receber essa incumbência de estar alertando, né, as pessoas para ficarem firmes, para ficarem propositadas com a vida com Deus, né, uma vida de propósito, uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida cheia de oportunidade de Deus, né, uma vida de santidade, uma vida de sinceridade, uma vida de verdade. Por quê, pregador? Porque essa vida irá te levar para morar com o Senhor na glória. Já para finalizar, eu quero finalizar com oração. Eu quero que você feche os seus olhos aí agora, para que o Senhor, nosso bom Deus, Ele derrame sobre ti, sobre mim, a força, a capacitação para nós não curvar diante das lutas, das aflições, dos intempéries, das barreiras que virão para tentar nos desamotivar o caminho da salvação. Por quê? Porque o inimigo sabe, se nós sermos desanimados, desamotivados, nós seremos parceiro dele no dia do juízo. E ele não quer que ninguém se salve, né? Ele quer que todos sejam condenados juntamente com ele.
mas graças a Deus, o Senhor abriu uma porta de oportunidade, meus irmãos. Graças a Deus nós temos luz no nosso caminho, nós temos o Espírito do Senhor para nos encher de coragem, de capacidade, de fé, de força, de determinação positiva. Soberano Deus, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor permaneça com teu olho de fogo sobre as nossas vidas, nos dando guarida, nos dando guarnição, nos dando proteção, cuidando, meu Deus, da nossa casa, do nosso lar, dos nossos dia a dia. Tudo que vai acontecer, meu Pai, está nas tuas mãos. Que o Senhor possa nos encorajar para sermos, meu Pai, determinados a andar contigo, para que sejamos levados, meu Pai, num arrebatamento, para não participarmos desses juízes, dessas catástrofes. É no nome do Senhor que eu creio, e eu já, desde já, te agradeço pela palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus Pai, que as doces consolação do Espírito Santo e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. E toda a igreja diga amém. Amém. Assim Jesus. Amém. Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a todos, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor a todos. Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Amém. A paz a todos. Paz do Senhor Jesus a todos.